A pandemia em grande destaque no país e no mundo. É precisamente sobre a evolução que falamos agora com Miguel Prudêncio, investigador do Instituto de Medicina Molecular. Bom dia, obrigada por se juntar a nós no Porto Canal. Aquilo que conhecemos hoje sobre esta nova variante, que, como vemos, está a preocupar todo o mundo, é o suficiente para dizermos que a variante Omicron pode ser o fim da pandemia? Muito bom dia, muito obrigado pelo convite. Aquilo que nós sabemos sobre a variante Omicron é que ela é efetivamente muito transmissível e tudo indica, e neste momento os dados são bastante sólidos a esse respeito, causa doença menos grave do que as variantes que a antecederam. E desta forma, a ideia de que ela pode constituir o fim da pandemia e o início da endemia surge por resultado desta pouca gravidade da doença que aparentemente ela causa e, portanto, um cenário em que ela se pudesse transmitir de forma descontrolada, sem causar impactos na saúde e, ao mesmo tempo, criando uma imunidade natural nas pessoas que contraem a infecção. Mas é suficiente para falarmos em infecção natural? Pois, é exatamente esse aspecto que eu gostava de focar. Na minha opinião, ainda é um pouco cedo para nós dizermos que podemos deixar a infecção acontecer naturalmente, sem qualquer controle, porque nós ainda não sabemos exatamente qual é que é a percentagem de casos de infecção de Omicron que conduzem a doença grave a necessitar de cuidados hospitalares. E, na minha opinião, a chave está precisamente neste número. Que percentagem de infecção com Omicron conduz a doença grave? Porque se essa percentagem for muito baixa, então esta ideia de deixar o vírus circular de forma mais ou menos descontrolada e desta forma irmos ganhando imunidade natural parece ser uma possibilidade na medida em que não teria consequências graves em termos de impactos no sistema de saúde. No entanto, se esta percentagem de casos de infecção que conduz a doença grave for acima do aceitável, nesse caso nós, se deixássemos a infecção descontrolada, poderíamos ter um número de tal forma elevado de infecções que se traduzisse depois num número também demasiado alto de casos graves da doença. Miguel Prudêncio, quando fala num número acima do aceitável, isso está definido? O que é esse aceitável? Qual é que é a linha vermelha? Não está definido, porque aquilo que eu estou a dizer é a forma como eu vejo esta questão e, na minha opinião, o que define se o número é aceitável ou não seria sempre uma questão da capacidade do nosso sistema de saúde lidar com os casos de doença exatamente. Mas eu gostava de acrescentar uma coisa. Nós, para já, temos visto que há um aumento do número de casos de infecções com a variante Omicron não tem correspondido um aumento no número de internamentos e de óbitos, felizmente. Mas eu gostava de que dessemos mais algum tempo para perceber realmente de que forma é que a infecção com Omicron se traduz ou não em casos de doença grave no nosso contexto português, porque nós temos dados de outros países, mas nós temos que saber qual é que é esta tradução no nosso contexto, com a nossa taxa de vacinação, com as nossas especificidades. E, portanto, eu julgo que num espaço de tempo relativamente curto, 3, 4 semanas, nós já teríamos informação suficiente para perceber realmente, no contexto português, qual é que é a probabilidade de infecções com Omicron conduzirem a doença grave. E depois é uma questão de definir-se e perceber se essa probabilidade é demasiado elevada para deixarmos o vírus circular ou se, pelo contrário, é suficientemente baixa para assumirmos que o vírus vai circular de forma endémica sem consequências graves para a saúde das pessoas. E como é que devemos viver essas 3, 4 semanas? Sob medidas restritivas? A minha opinião é que nós devemos manter precauções durante estas semanas e, sobretudo, há um aspecto que é aquele que faz com que aquela probabilidade de que eu falava há pouco da infecção conduzir a doença, que essa probabilidade baixe. Nós temos uma maneira de fazer baixar essa probabilidade e essa maneira é a vacinação de reforço, porque nós sabemos que a dose de reforço da vacina leva a uma proteção muito mais significativa do que sem a dose de reforço
também contra a doença causada pela variante Omicron. E, portanto, com a dose de reforço generalizada, sobretudo, obviamente, nas pessoas mais vulneráveis, mas tendencialmente alargada a toda a população, nós conseguimos baixar cada vez mais a probabilidade de termos casos de doença grave por consequência da infecção com o Omicron. E realmente aí está a chave. Quanto mais baixos forem esses casos de doença grave com infecção por Omicron, mais perto nós estaremos de poder deixar o vírus circular e entrar numa fase realmente endémica em que a imunidade natural acaba por acontecer, mas sem que isso se traduza em casos graves de doença incomportáveis para o Serviço de Saúde. E assim podemos também regressar à nossa vida normal, ou pelo menos dentro de alguma normalidade. Assim Miguel esperemos. Prudêncio, obrigada por ter estado connosco no Porto Canal. Até à próxima. Obrigado, muito obrigado e bom dia. Às segundas-feiras, a informação vem com